Professora, as aulas, por enquanto vai continuar EAD, né, professora? Vão continuar. Eu até vi, eu não li a notícia, eu só li a manchete da notícia, mas que o nosso governador prorrogou o prazo para até 15 de abril. Então, provavelmente toda a região metropolitana de Curitiba vai seguir isso. Curitiba eu não sei, eu já tinha ouvido algum rumor, algum boato de que o Greca ia abrir aí depois da Páscoa, mas pelo que eu estava lendo, o Ratinho vai postergar até dia 15 de abril. Então vamos aguardar, né? A gente vai aguardar, ver aí, acho que até sexta-feira deve sair alguma definição por parte do município e logo em seguida por parte da Unifaciar. Permanecemos assim, né? Então vamos ver aí o que vai acontecer. Pessoal, para a aula de então, a gente vai dar início aos estudos de pavimentação. A gente já finalizou toda a parte de projeto geométrico e de algumas generalidades. E hoje, oficialmente, então, a gente inicia os estudos de pavimentação com alguns conceitos que envolvem a pavimentação propriamente dita. Então, a partir de agora, a gente vai trabalhar especificamente sobre esse assunto, projeto de pavimentação, os materiais que são utilizados, como que a gente dimensiona um pavimento, qual que é a classificação, a nomenclatura dos pavimentos, como que a gente trabalha em cada camada de pavimento, e a gente vai finalizar lá o semestre falando de manutenção dos pavimentos, tá? Então, num primeiro momento, a gente tem que entender o que é a definição de pavimento, né? E aí tem vários autores que trabalham com essas definições, eu trouxe aqui algumas das principais, tá? Então, em obras de engenharia civil, né, como construções de rodovias, aeroportos, ruas, entre outras obras, a superestrutura, ela é constituída por um sistema de camadas de espessuras finitas, né, que são assentadas sobre o terreno de uma fundação, considerado, então, como semi-espaço infinito, designado como subleito. Essa parte do subleito a gente vai ver daqui a pouquinho também. Então, segundo Santana, lá em 1993, o pavimento é uma estrutura construída sobre a superfície obtida pelos serviços de terraplenagem, e aí entenda-se por serviços de terraplenagem as seções de corte e aterro, pode fornecer ao usuário segurança e conforto que devem ser conseguidos sob o ponto de vista da engenharia, isso é, com a máxima qualidade e o mínimo custo. Tá? Então, esse mínimo custo, ele tem que sempre estar atrelado à máxima qualidade. Nada adianta a gente ter custos baixos dentro de pavimentação e ter uma qualidade desconsiderada nesse caso, né? Então, são esses dois conceitos que devem estar sempre atrelados. Maior qualidade com menor custo. Aí a gente chama, então, de maior custo-benefício. Já Souza, lá em 1980, ele definiu o pavimento como uma estrutura construída após a terraplenagem por meio de camadas de vários materiais de diferentes características de resistência e deformabilidade. Essa estrutura se constitui de complexidade no que se refere ao cálculo das tensões e deformações. Ou seja, o pavimento, ele vai ter basicamente a mesma definição, e aí independe dos autores. Então, vai ser todas as camadas que vêm logo após as seções de terraplenagem. O IPR 2006, que aí a gente vai tratar da norma especificamente, o pavimento de uma rodovia é a superestrutura constituída por um sistema de camadas de espessuras finitas, assente sobre um semi-espaço considerado teoricamente como infinito. A infraestrutura é o terreno de fundação, a qual é designada de subleito. Então, tudo que vem acima do subleito, ou seja, tudo que vem acima das seções de corte e aterro,
é considerada pavimento. Ok? Então, aí a gente já vai ver quais são as camadas dos pavimentos. Com relação aos parâmetros que devemos considerar para os pavimentos, a gente considera parâmetros, então, de funções e parâmetros de requisitos. Com relação às funções, algumas das funções dos pavimentos é receber as cargas impostas pelo tráfego de veículos, obviamente, né? E proporcionar condições satisfatórias de velocidade e segurança, conforto e economia no transporte de pessoas e mercadorias. Então, essas são as principais funções de um pavimento. E os principais requisitos de um bom pavimento é a estabilidade, resistência a esforços verticais, horizontais e de rolamento, frenagem e aceleração centrípeta nas curvas, durabilidade e regularidade longitudinal. Com relação às funções do pavimento, então a ABNT-NBR 7207, lá de 82, então a gente tem a seguinte definição. O pavimento vai ser uma estrutura construída após a terraplenagem e destinada econômica e simultaneamente em seu conjunto a resistir e distribuir ao subleito os esforços verticais produzidos pelo tráfego, melhorar as condições de rolamento quanto à comodidade e segurança e resistir aos esforços horizontais que nela atuam, tornando mais durável a superfície de rolamento. Então, uma função do pavimento também é a sua resistência. Com relação aos aspectos funcionais do pavimento, então, quando um pavimento é solicitado por uma carga de veículo que se desloca a uma velocidade determinada, V, ele vai receber uma tensão vertical aqui de compressão e uma tensão horizontal de cisalhamento, conforme essa figura. As variadas camadas componentes da estrutura do pavimento também vão ter a função de diluir a tensão vertical aplicada na superfície, de tal forma, então, que o subleito vai receber uma parcela bem menor dessa tensão superficial. E aqui a gente tem a representação dessa tensão superficial no pavimento. Com relação à classificação dos pavimentos, a gente considera os dois aspectos principais: os materiais que são empregados e o comportamento estrutural. Então, a junção desses dois aspectos vão definir qual é a classificação dos pavimentos. Então, essencialmente, a gente pode classificar as estruturas de pavimento em pavimentos flexíveis, pavimentos rígidos e pavimentos semi-rígidos, que a gente vai ver agora, então. Os pavimentos flexíveis, eles são aqueles constituídos por camadas que não trabalham bem a tração. Eles normalmente são constituídos de revestimento betuminoso delgado sobre camadas granulares, ou seja, CBUQ, né, em cima de camadas granulares, que a gente vai ver quais são essas camadas, quais são os materiais dessas camadas também na próxima aula. A capacidade de suporte dos pavimentos flexíveis vai ser função, então, das características de distribuição de cargas por um sistema de camadas superpostas, onde, então, as camadas de melhor qualidade, elas vão se encontrar sempre mais próximas da carga aplicada. No dimensionamento tradicional, a gente considera as características geotécnicas dos materiais e a definição da espessura das várias camadas vai depender do valor de CBR e do mínimo de solicitação de um eixo padrão aí de 8,2 toneladas. A gente vai ter essa definição a partir do número N. O manual do DENIT, ele classifica os pavimentos flexíveis como aquele
em que todas as camadas sofrem deformação elástica significativa sobre o carregamento aplicado. Então, a carga se distribui em parcelas aproximadamente equivalentes entre as camadas. Aqui a gente tem um exemplo de como que se constitui um pavimento flexível. Eu vou aumentar aqui para que a gente consiga verificar melhor. Então, aqui a gente tem a pista de rolamento com a sua declividade, né? Aí temos 2% de declividade do centro para o bordo da pista. E aí, essa declividade, ela tem relação também com uma boa drenagem, né? Temos uma pista aí de 7 metros, com 3,5 metros de faixa para cada lado, e uma plataforma de 14 metros. Essa plataforma, ela vai, então, de meio fio a meio fio, digamos assim. A nobreza das camadas, a gente define, então, que a camada de baixo, né, a última camada, vai ser a menos nobre, e a primeira camada, aquela onde a gente vai ter a pista de rolamento, vai ser onde vamos encontrar os materiais mais nobres. Então, vamos aqui verificar da última camada até a primeira, da camada mais profunda até a camada mais rasa. Essa primeira parte aqui, achurada, a gente chama de subleito, ou seja, é como o terreno natural se encontra, são as condições de terreno natural. Aqui a gente pode perceber que não temos nenhuma regularização desse terreno. Logo após o subleito, a gente tem, então, o que chamamos de regularização do subleito. Essa regularização vai ter uma espessura variável e ela vai depender muito de como se encontra o nosso terreno natural, tá? Então, a gente vai precisar regularizar essa camada, e aí a gente escarifica, né, esse subleito, e depois regulariza com o material adequado. Após a camada de regularização, caso seja necessário, a gente realiza aí um reforço do nosso subleito. Deixa eu permitir aqui. Então, aí temos o reforço do subleito, e esse reforço vai depender muito do CBR. Com relação ao CBR, a gente vai estudar também nas próximas aulas. Após o reforço, temos o que chamamos, então, de subbase. Depois temos a base e o revestimento ou capa de rolamento, ok? Então, os pavimentos flexíveis, eles possuem essas camadas: subleito, regularização do subleito, reforço do subleito, subbase, base e o revestimento propriamente dito. A gente vai estudar no decorrer, e aí provavelmente na primeira parte do segundo bimestre, como que a gente realiza os cálculos, como que a gente dimensiona essas camadas do pavimento flexível. Ok. Saindo, então, dos pavimentos flexíveis, nós vamos para os pavimentos chamados de rígidos, que não são tão utilizados no nosso país, mas eles vêm numa crescente, tá? Então, existem vários projetos e várias formas de planejamento urbano que estão inserindo os pavimentos rígidos nas cidades, justamente porque o preço do petróleo vem subindo muito e porque a durabilidade do pavimento rígido é muito maior do que de um pavimento flexível. Então, a longo prazo, o pavimento rígido ele é muito mais barato que o pavimento flexível, tá? Então, o que é um pavimento rígido, né? Então, são constituídos por camadas que vão trabalhar essencialmente a tração, e o seu dimensionamento ele vai ser baseado nas propriedades resistentes de placas de concreto de cimento Portland, as quais são apoiadas em uma camada de transição, a chamada subbase.
A determinação da espessura, ela é conseguida a partir da resistência à tração do concreto e são feitas considerações em relação à fadiga, coeficiente de reação do subleito e cargas aplicadas. Elas são poucos deformáveis e com uma vida útil muito maior. O dimensionamento do pavimento flexível, ele é comandado pela resistência do subleito e do pavimento rígido pela resistência do próprio pavimento. Essa é a diferença primordial entre os pavimentos flexíveis e os pavimentos rígidos, tá? Então, quem vai comandar a resistência num pavimento rígido é a própria camada de rolamento. Rafael, pode falar. Sim, professora, mas mesmo assim você tem que fazer uma base bem sólida, né, pro asfalto normal, no caso. Mesmo sendo o próprio asfalto, no caso, a resistência, você tem que fazer uma base bem sólida, ou não? É o contrário. O que a gente deve considerar dentro de um pavimento flexível, né, do asfalto, as camadas que vão reger a resistência é a camada de subleito, tá? Então, a gente vai ter que investir muito em subleito, diferentemente do que acontece num pavimento de concreto, num pavimento rígido. Então, o investimento maior num pavimento flexível é comandado, então, pelo subleito, ou seja, a camada de subleito vai ser a camada que vai resistir aos esforços, e num pavimento rígido vai ser a camada de rolamento, o próprio concreto, que vai resistir aos esforços, tá? Obviamente que aí a gente vai ter uma distribuição de esforços, mas, via de regra, a resistência de um pavimento asfáltico, de um pavimento flexível, ela é regida ali no subleito, e de um pavimento de concreto, de um pavimento rígido, pela camada de rolamento, ok? Beleza, eu tinha entendido ao contrário. Ah, tá. Talvez eu também tenha falado ao contrário e não prestei atenção, mas é isso aí que eu falei por último. Conforme o manual de pavimentação do DENIT, então, os pavimentos rígidos, eles vão ser aqueles em que o revestimento tem uma elevada rigidez em relação às camadas inferiores. Então, vai ser essa camada, que é a camada de rolamento, que vai absorver praticamente todas as tensões provenientes do carregamento aplicado. Aqui a gente vai ter, então, uma seção tipo de um pavimento rígido. Teremos o subleito aqui, né? A regularização desse subleito, da mesma forma que temos no pavimento flexível, a subbase, e aqui nós não temos base, nós temos a própria placa de concreto, ok? E aqui a gente vai ter uma declividade um pouquinho menor aqui de 1%. A diferença, então, vai ser, a gente não vai ter o reforço de subleito e não vamos ter base. Nós vamos ter somente a regularização do subleito, a subbase e a placa de concreto. A gente também vai ter, vamos encontrar na literatura, o que chamamos de pavimentos semirrígidos ou também pavimentos semiflexíveis. Então, esse tipo de pavimento é uma situação intermediária entre os pavimentos flexíveis e rígidos. Então, ele vai ser o caso de misturas solo-cimento, solo-cal, solo-betume e outras, né? Que vão apresentar razoável resistência à tração. A gente considera tradicionalmente duas categorias de pavimento, né? Pavimento flexível vai ser aquele constituído por um revestimento betuminoso sobre uma camada granular ou de solo estabilizado, e pavimento rígido, construído por placas de concreto, que raramente a gente utiliza concreto armado, tá? Que são assentadas sobre o solo de fundação ou uma subbase intermediária. O que eu quero dizer com isso? Que quando se tem uma base cimentada, e depois, nas próximas aulas, a gente vai entender um pouquinho mais o que é uma base cimentada,
sobre um revestimento betuminoso, o pavimento ele é dito semirrígido. O pavimento reforçado com concreto asfáltico sobre uma placa de concreto, e isso pode acontecer, ele é tido como pavimento composto. Então, o pavimento semirrígido é quando a gente vai utilizar como pista de rolamento o concreto, o revestimento betuminoso, né, o CBUQ, e as camadas de baixo, a gente vai fazer, então, uma base cimentada, aí, com solo cimento e afins. Já quando a gente tem uma camada de concreto e uma camada de concreto asfáltico em cima desse concreto de cimento, a gente chama de pavimento composto, tá? A gente perde o sentido de definição das camadas quanto às suas funções específicas e distintas umas das outras, à medida que se passou, então, a analisar o pavimento como um sistema de camadas e calcular as tensões de deformação. Então, a partir daí, a gente começou a considerar a absorção dos esforços à tração pelas camadas de rigidez, né, como o concreto asfáltico. Aqui a gente tem uma comparação bem simples da distribuição de carga entre os pavimentos, tá? Então, aqui temos um pavimento rígido e um pavimento flexível. Num pavimento rígido, a gente vai ter uma grande área de distribuição de carga e uma pequena pressão na fundação do pavimento, porque aqui a gente vai utilizar uma placa de concreto. Já no pavimento flexível, como a gente vai ter maiores deformações, a gente vai ter uma pequena área de distribuição de cargas, porém, uma grande pressão na fundação do pavimento. Ou seja, a gente vai ter que ter camadas aqui de base e de subbase que vão ter que resistir muito mais aos esforços do que num pavimento rígido. E é aí que está a grande diferença. A resistência ela deve ser muito maior na própria placa cimentícia do que na camada de subbase, diferentemente do pavimento flexível, onde os esforços eles vão ser distribuídos numa área pequena, mas com grande pressão para baixo, né? Então, a gente vai ter que investir muito mais nas camadas de base e de subbase, ou seja, os materiais eles vão ter que ser um pouco mais nobres do que a camada de subbase em pavimentos rígidos. Essa é a grande diferença. O que isso significa num grosso modo, né, de maneira geral? A gente vai ter que investir muito menos em escavação nos pavimentos rígidos do que nos pavimentos flexíveis. Por quê? Porque a gente vai ter que ter camadas muito mais espessas de base e subbase nos pavimentos flexíveis. Vamos ter aí, basicamente, duas grandes camadas de subbase e base, diferentemente dos pavimentos rígidos, onde a gente vai precisar de uma camada muito menos espessa de subbase. Já na contramão disso, a gente vai ter que ter uma camada muito mais espessa de concreto, tá? Ah, professora, por que a gente não utiliza tanto o concreto e a gente utiliza mais o CBUQ? Ou seja, por que a gente usa muito mais os pavimentos flexíveis do que os pavimentos rígidos? A gente sabe que não é por uma questão econômica, e sim por uma questão política, né? Então, compensa muito mais eu colocar um pavimento flexível, onde eu vou ter que trabalhar aí gestão a gestão em operações tapa-buraco. A gente tem milhares de usinas de concreto, de CBUQ, de usinas de asfalto espalhadas pelos municípios. Então, é muito mais rentável a gente utilizar um pavimento flexível, rentável e também muito mais político a gente utilizar o pavimento flexível do que um pavimento rígido. Por que eu vou manter um pavimento de alta durabilidade para uma gestão que não vai ser a minha, né? Então, é um pensamento baixo, um pensamento pequeno, mas que é um pensamento que ocorre aí em vários municípios, é por isso que a gente não utiliza tanto assim quanto deveria, né? Então, agora a gente vai tratar da nomenclatura
das seções transversais. E essa nomenclatura que eu vou descrever aqui para vocês, ela se refere às camadas e aos componentes principais que aparecem numa seção típica de pavimentos flexíveis e rígidos, tá? Então, a gente começa lá pelo subleito. O subleito, ele é o terreno de fundação, onde vai todo o pavimento. Ele é o terreno natural, né? Deve ser considerado e estudado até as profundidades em que atuam significativamente as cargas impostas pelo tráfego, aí de 60 centímetros a 1,5 metro de profundidade. Então, quando a gente for fazer ensaio geotécnico num subleito, ou seja, no terreno natural, a gente faz aí furos de sondagem entre 60 centímetros e 1,5 metro de profundidade, que é onde a gente vai receber as maiores cargas, tá? Se o CBR, que é o ensaio de Califórnia, Rachel, né? Se esse CBR do subleito for menor do que 2%, ele deve ser substituído por um material melhor, até aí pelo menos 1 metro, tá? Então, se esse subleito aí, e aí a gente vai ter que colocar um material com um CBR entre 2% e 20%, em até 1 metro de espessura. Se o CBR do material do subleito for maior do que 20%, ele já pode ser utilizado como subbase, ou seja, a gente não vai precisar de reforço. O reforço de subleito a gente só utiliza se o subleito tiver um CBR menor do que 2%. Professora, o que é CBR? Estudaremos na próxima aula o que é o CBR, ok? Mas basicamente é o esforço que o nosso terreno vai resistir. O leito é a superfície do subleito em área obtida pela terraplenagem ou obra de arte conformada ao grade da seção transversal, né? Então, o que a gente tem com a regularização do subleito. A partir do momento que a gente regulariza o subleito, a gente passa a chamá-lo de leito. Com relação ao nivelamento ou regularização desse subleito, que é o terreno natural, então vai ser a operação destinada a conformar o leito transversal e longitudinalmente. E aí poderá ou não existir, dependendo das condições do leito. Muitas vezes a gente já tem um subleito praticamente plano, então a regularização ela vai ser mínima, ou a gente vai conseguir acertar aí o grade nas camadas, ou na camada de reforço de subleito, quando for necessário, ou na camada de subbase. Então, aí a gente não vai precisar regularizar esse subleito. A regularização, ela vai compreender cortes ou aterros, né, dependendo de como tiver o subleito, de até 20 centímetros de espessura. Fora isso, né, mais do que isso, mais do que 20 centímetros, aí a gente já não denomina de regularização, a gente denomina aí de serviços de terraplenagem, né, grandes serviços de corte e aterro. O reforço do subleito, ele vai ser a camada de espessura constante transversalmente, né, a pista, e variável longitudinalmente, de acordo com o dimensionamento do pavimento, fazendo parte integrante deste, e que por circunstâncias técnico-econômicas será executado sobre o subleito regularizado. Serve para melhorar a qualidade do subleito e regularizar a espessura da subbase. O reforço de subleito, então, ele vai ser necessário, como eu já comentei anteriormente, quando o CBR do subleito for menor do que 2%. E aí, esse reforço do subleito vai ter um CBR entre 2% e 20%. A subbase, pessoal, vai ser a camada complementar à base. Ela deve ser usada quando não for aconselhável executar a base diretamente sobre o leito regularizado ou sobre o reforço do subleito,
E aí por circunstâncias técnico-econômicas. Pode ser utilizada também para regularizar a espessura da base. Via de regra, a gente utiliza sim a subbase, tá? A base é a camada destinada a resistir e também a distribuir ao subleito os esforços que vêm do tráfego e sobre o qual se constituirá o revestimento. A base vai ser a camada que vem antes do revestimento propriamente dito. O revestimento vai ser a camada, tanto quanto possível, impermeável, que recebe diretamente a ação do rolamento dos veículos e destinada econômica, né, e simultaneamente a melhorar as condições do rolamento quanto à comodidade e segurança, e a resistir aos esforços horizontais que atuam nesse pavimento, tornando mais durável a superfície de rolamento. Ela deve ser resistente ao desgaste, e também é chamada aí de camada de capa ou de camada de desgaste, tá? Então, essa camada, ela tem que ser espessa o suficiente, resistente o suficiente, para que não ocorram deformações. Claro que uma deformação mínima, ela é aceitável, mas que não ocorra deflexões ao ponto de ocasionar alguma fissura, alguma trinca aí no pavimento, tá? Ela é a camada mais nobre do nosso pavimento, seja ele rígido ou seja ele flexível. Mais para frente a gente vai ver que esse revestimento, quando a gente está falando aí de pavimentos flexíveis, o revestimento normalmente ele é realizado aí em 2 camadas. A gente não consegue compactar mais do que 5 centímetros de CBUQ. Então, as camadas elas devem ser feitas aí de 5 em 5 centímetros. Outro ponto importante, pessoal, é com relação à base e à subbase. Essas 2 camadas, elas devem estar perfeitamente compactadas, tá? Então, um trabalho aí de compactação, ele deve ser muito bem inspecionado, muito bem verificado, porque se essas 2 camadas, elas não forem bem compactadas, a gente vai ter afundamento no nosso revestimento, tá? Aí, outro ponto também que a gente deve levar em consideração são as linhas de drenagem, né? Porque a gente vai escavar o terreno para comportar os tubos de drenagem e a gente tem que considerar uma camada aí de, geralmente a gente usa 4A de revestimento para que esse asfalto ele não ceda depois por conta de uma compactação da drenagem ou de uma camada feita por cima da drenagem mal feita. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com a compactação e com o tipo de material que a gente utiliza. E aí a gente vê também algumas atrocidades aí no meio do caminho com relação à drenagem, né? Os tubos, eles têm que estar perfeitamente justapostos, a gente tem que prever aí um rejunte nesses tubos para que não ocorra do material que está no entorno desse tubo ceder e aí ocasionar um afundamento no nosso terreno, também no nosso pavimento. E por fim, pessoal, aqui a gente tem a diferença entre as camadas de um pavimento rígido e de um pavimento flexível. Opa! Aí. Essa primeira estrutura aqui, então, vai ser a estrutura de um pavimento flexível e aqui a estrutura de um pavimento rígido, para a gente conseguir verificar e entender lado a lado quais são as principais diferenças, tá? Pavimento flexível e rígido, temos um subleito, né? No caso do pavimento flexível, temos um reforço de subleito, subbase, tanto no pavimento flexível quanto no rígido, base no pavimento flexível e a camada de rolamento do pavimento flexível, que aqui vamos, né, trabalhar com CBUQ, e a placa de concreto no revestimento, no pavimento rígido, ok?
Outro ponto que a gente tem é essa camada de ligação, ou binder, né? Aqui é uma imprimação, uma camada de ligação, para que a gente consiga ter coesão entre as camadas. E no pavimento rígido, a gente trabalha também com imprimação asfáltica ou uma lona plástica, para fazer essa interface entre as duas camadas. Um ponto importante no pavimento rígido é com relação a essa barra de transferência aqui, tá? É uma junta de retração. Essa junta de retração a gente tem que fazer por quê? Para o nosso pavimento não trincar, né? Porque é sabido que o concreto ele tem muito problema de retração, né? E de trincas. Então, para que a gente direcione essas trincas, a gente faz essas juntas de retração aqui. E um comprimento usual das placas de concreto, a gente usa aí entre 4 e 6 metros de comprimento. Mais do que isso, a gente vai ter vários problemas de trinca, tanto com relação ao comprimento das placas, quanto ao fato da gente não realizar essas barras de transferência aqui de carga, ou essas juntas de dilatação. Isso é muito comum a gente ver aí em pisos cimentícios, de grandes dimensões, então a gente tem que fazer essas juntas de retração, para que quando o concreto tanto dilate quanto retraia, ele não trinque, ou que a trinca ela seja direcionada para a área que a gente quer. Ok? Alguém tem alguma pergunta? Tá tranquilo, professor. Essa junta que você falou é feito com disco mesmo, né, professora? Com umas maquita grande assim, né? Maquita grande, isso, exatamente, é com maquita. A gente faz com uma maquita, faz ali a junta de dilatação, coloca as barrinhas de transferência. Geralmente é assim que a gente trabalha. Ok, então, pessoal. Era isso que eu queria passar hoje para vocês, tá? A gente fica no aguardo das orientações da direção da Unifacear e das definições de decretos estaduais e municipais para definir se semana que vem retomamos mesmo as aulas presenciais ou não, tá? De qualquer forma, caso eu tenha alguma notícia, eu aviso vocês antes, tá? Eu tenho o número de alguns de vocês aqui, que são meus orientandos de TCC, então eu informo por meio deles e a gente mantém a comunicação aí. Pretendo, pessoal, na próxima aula, já lançar mais um trabalho para vocês, tá? Para compor o restante da nota de trabalho de vocês, também com prazo 24 horas antes da nossa prova, ok? Então é isso, pessoal. Tenha uma ótima noite, um ótimo restante de semana e qualquer coisa, entre em contato comigo. Boa noite, pessoal, e até semana que vem. Tchau, tchau. Boa noite, professor. Obrigado. Boa noite. Tchau, tchau.